E aí, galera, vocês estão por dentro dos impactos ambientais que têm relação com os transportes que usam, por exemplo, combustíveis fósseis? Será que a gente tem alternativas? Eu sou a Jéssica. Eu sou o Rafael e a gente vai falar sobre isso no Drops de hoje. A maior parcela de problemas ambientais que nós temos hoje é relacionado ao uso de transportes que são movidos a combustíveis fósseis, ou seja, derivados do petróleo, como a gasolina, que é o produto mais comercial que nós conhecemos, e o querosene, que é muito utilizado nas turbinas dos aviões. A atividade de transporte corresponde, em média, por 80% do consumo de óleo diesel no nosso país, sendo que 90% desse consumo tem muita relação com o transporte rodoviário de mercadorias e também pessoas. Mas por que o uso de combustíveis fósseis é tão ruim para o meio ambiente? Porque a combustão da gasolina, por exemplo, libera muito gás carbônico para a atmosfera, intensificando ainda mais o efeito estufa. E sem contar também a liberação de vários outros gases poluentes, que podem trazer danos à saúde humana e até mesmo à saúde ambiental. Algumas pessoas podem acabar desenvolvendo problemas respiratórios e até mesmo cardiovasculares. Uma cara bem preocupada. Então, nós precisamos de veículos que façam a menor emissão possível de gases poluentes. Já que a gente precisa tanto assim da utilização de veículos como meio de transporte, é bom que essa atividade seja feita da forma mais eficiente possível. Como a gente vai falar sobre alternativas eficientes para o transporte, é interessante a gente definir o que é eficiência. Eficiência está relacionado com a quantidade de energia necessária para realizar uma atividade. Quando a gente pensa em transporte, geralmente a gente fala sobre isso em termos de quilômetros por litro. Por exemplo, um carro que seja considerado muito eficiente pode percorrer cerca de uns 17 km utilizando 1 litro de gasolina. Então a gente fala que esse carro tem uma eficiência de cerca de 17 km por litro. Então agora é interessante a gente fazer a comparação entre a eficiência de vários tipos de meio de transporte. Como eu já falei antes, um carro considerado bem eficiente é capaz de percorrer mais ou menos uns 17 km por litro de gasolina consumido. Já uma motocicleta é capaz de fazer mais ou menos uns 30 km por litro. A gente pode pensar, inclusive, em qual eficiência teria uma pessoa caminhando. Nesse caso, uma pessoa poderia percorrer de forma equivalente cerca de uns 23 km por litro de gasolina. Parece que a pessoa está bebendo gasolina, né? Mas é por isso que eu falei de forma equivalente. Mas, andando de bicicleta, uma pessoa é capaz de percorrer mais ou menos 115 km por litro. Mas não termina aí. Existe também uma influência do tipo de alimentação que essa pessoa tem. Porque para o alimento chegar no supermercado e chegar nas nossas casas, ele precisa ser transportado de alguma forma. E durante esse processo já acontece algum gasto de energia e emissão de gases poluentes. Então a gente precisa levar isso em conta quando fala sobre a eficiência de uma pessoa caminhando ou andando de bicicleta. É por isso que o consumo de alimentos locais é uma atitude consciente. Ok, mas todo mundo sabe que às vezes é inconveniente a gente ir caminhando para o trabalho ou mesmo andando de bicicleta. Então será que existem outras alternativas de transportes eficientes além dessas duas? Em alguns lugares do mundo já estão sendo produzidas bicicletas elétricas. Essas bicicletas funcionam parcialmente a bateria e parcialmente com o esforço da pessoa pedalando. Dessa forma, além de contribuir para o bem do meio ambiente, a pessoa contribui para a própria saúde. Essa bicicleta seria uma ótima alternativa para deslocamentos curtos ou médios. Para quem precisa se deslocar distâncias maiores, tem também a opção do carro elétrico, que vem ficando cada vez mais presente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem em Fortaleza, por exemplo, carros elétricos que podem ser compartilhados. É importante lembrar que se a gente substituísse hoje todos os carros que existem por carros elétricos, isso não resolveria o nosso problema de poluição. Porque a maior quantidade da poluição gerada por um carro não acontece enquanto ele está andando, acontece quando ele é produzido. Então é interessante que os carros elétricos sejam introduzidos aos poucos. E também existe o fato de que um carro elétrico ele gasta também eletricidade e a eletricidade precisa ser produzida de alguma forma que às vezes também gera algum impacto ambiental. Aqui no Brasil, a principal matriz energética é hidrelétrica, que pelo menos é renovável. Em outros países, a produção de eletricidade acontece principalmente em usinas termoelétricas. Portanto, só a produção da energia elétrica em si que vai ser utilizada para abastecer esses carros já gera poluentes. E é por isso que, no fim das contas, a melhor alternativa de transporte é o transporte público.
E se tratando de transporte público, nós precisamos pensar em várias alternativas para fazer com que ele fique mais eficiente no nosso dia a dia. Como um bom exemplo, em Curitiba, nós não, né? Porque eu não sou de Curitiba, mas enfim. Um bom exemplo disso é em Curitiba, em que há corredores específicos para os transportes públicos, diminuindo assim a possibilidade de engarrafamentos. E outra coisa bem legal é que existem em algumas regiões do mundo várias rodovias que são específicas para ciclistas, no qual possibilita uma maior segurança, né, para as pessoas que utilizam a bicicleta no seu dia a dia. Além disso, nós também temos transportes como aeromóvel e teleféricos, uma vasta gama de transportes alternativos. Não esquecendo também do trem, que poderia ser utilizado para o transporte das mercadorias, como roupas e alimentos. Então fica claro que há várias possibilidades de transportes, seja para pessoas ou até mesmo para mercadorias. Então, galera, usem transporte público. Então a dica que fica é, ao invés de eu pensar como eu devo chegar a um lugar, eu poderia pensar como nós chegamos até lá, com um pensamento coletivo. Então, pessoal, era isso. Bora criar mais consciência. Pesquisem um pouquinho mais sobre transportes públicos na internet, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.